Bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. Esse que vos fala é Jorge Esteves, produtor estudante de áudio há 32 anos, e estamos aqui para o nosso curso completo do Sonar X3, hoje falando sobre configuração de reprodução e gravação de áudio. No módulo passado, nós estávamos estudando sobre como o fluxo do áudio afeta toda a gravação. Então nós falamos sobre como fazer que esse fluxo de áudio chegue à DAW de forma boa, de forma excelente. Hoje nós vamos falar dessa reprodução e gravação dentro da DAW, e para isso são necessárias algumas configurações que nos ajudará a manter esse fluxo de áudio que está vindo bom com a mesma qualidade. E para que se possa fazer a configuração é necessário abrir o setup de configuração do Sonar, que é indo em Edit, como nós já sabemos, Preferência, ou apertando a letra P do teclado do PC. Indo em áudio, logicamente, até Playback and Record, que é o lugar onde nós iremos fazer as nossas configurações, ao qual também nós já estudamos um pouco essa parte. Eu vou falar aqui rapidamente de uma coisa, porque eu acho que nós já falamos isso em outros módulos, que começa tudo, como eu vou tornar a falar para relembrar. E aqui em Drive Mod é onde nós vamos definir qual a placa que vai atuar junto ao Sonar. No caso aqui eu estou usando a MME de 32 bits, que é do próprio PC, mas veja que eu tenho aqui a ASIO que eu poderia usar e tenho mais 4 opções. Então aqui vai sempre listar as placas que os senhores têm, sendo que essa MME, essas daqui eu vou falar agora, ela tem a ver mais com a placa do PC. A ASIO geralmente são placas que vêm de fora, externas. O modo MME é o modo mais usual para quem usa placa de PC, embora é um tipo de drive, né, senhores, bem antigo e tem uma latência muito elevada. Nós podemos passar também para o WDM, que ele é mais recente e normalmente ele tem a latência um pouco mais baixa do que a MME. E temos ao ZAP, que também ela está disponível junto com a WDM, que ela tem um drive com a latência mediana. Senhores, no caso de placa do PC, os senhores geralmente vêm em MME e teste primeiro. Se houver atraso ou latência, teste as outras duas, a WASPI e a MME. Lógico que o correto seria usar a ASIO, que é de uma placa externa, ao qual lá vai ter baixa latência, logicamente vai ter todo um suporte maior para áudio. Feito isso, vai apertar em OK e vamos continuar. Senhores, aqui embaixo nós temos o Ditry, que tem várias formas dele fazer esse processo. O Ditry é o que acontece com o Ditry? É um processo que quando um sinal de áudio ele é convertido para uma resolução de maior bit, ele está em maior bit e vai para uma resolução mais baixa, entra esse processo para evitar o ruído, porque lógico, já que ele está indo para um processo assim mais baixo, vai acontecer dele entrar muito ruído indesejável, como distorção, harmônicos ímpares no sinal. Então é feito diferentes cálculos matemáticos para gerar um processo que evite isso. E no Sonar nós temos vários métodos, cada um tem uma vantagem e desvantagem para essa operação, para esse processo. E vamos falar de cada um, que isso é muito importante, que às vezes os senhores vão exportar um áudio para a sua DAW, e ele vai ter que fazer um Ditry, ou mesmo quando os senhores estão exportando para uma masterização, acontece que os senhores têm que usar o Ditry certo, para que o áudio não perca a qualidade e apareça ruídos ou sinais indesejável. Eu vou fechar aqui, vou abrir um novo projeto para que eu possa ter aqui algum arquivo de áudio para podermos fazer essa demonstração prática. Bom, já está aberto aqui e vamos voltar lá então em Edit, Preferência e naquele mesmo lugar. Senhores, como eu falei, nós temos vários tipos de processo para fazer esse Ditry. E esse Ditry não é só nessa exportação, ele funciona também quando os senhores estão fazendo um bounce, quando os senhores estão congelando, quando estão aplicando efeito. Em tudo isso, o Ditry entra para ajudar e retirar todos os sinais indesejáveis, que são os ruídos, as distorções. E isso sempre que ele vá de uma situação de um bit para outro. E geralmente isso ocorre porque nós vamos sempre mexer nessas configurações para uma melhor performance. E uma das configurações que afeta demais esse Ditry é quando nós, eu vou fechar aqui, vamos em Util e nós vamos
formatar aqui, ó, um áudio. Os senhores às vezes querem passar todo um projeto para um bit de maior valor, né? Passando, por exemplo, todo esse aqui para 24, que ele já está, mas eu podia passar todo ele, selecionava os que eu quisesse e passaria todo esse áudio, formataria ele para um 32 ou 64, vê aqui. Então, aqui está muito ligado, deixa eu deixar lá onde estava, cancelar, tem muito a ver com o DITRI. Por isso que a importância dessa configuração. Além, não é só aqui, toda vez quando também nós vamos aqui, eu vou fechar de novo, vamos exportar, como eu falei, mostrando isso na prática, os senhores vão chegar aqui e exportar um áudio. Essa configuração de sample rate, de bit, vê que nós sempre vamos mexer, tanto para, que eu vou falar mais na frente sobre exportação de áudio, para uma mix inteira, ou para só uma simples track, ou para uma bus. Então, os senhores veem que estão sempre mexendo, e é aquela configuração, ela tem toda a sua importância. Eu vou voltar para lá e vamos então finalmente falar sobre ela. E a primeira configuração de DITRI que nós temos é None. None seria nenhuma, e nesse caso ninguém é louco de deixar aqui, porque toda vez que os senhores fazer um freeze, que os senhores balsear uma coisa ou inserir um efeito numa track, vai ter ruído, os senhores vão ficar malucos. Então temos que escolher uma das opções abaixo, que a primeira é retangular. A retangular, ela tem a vantagem de, logicamente, ter uma menor taxa de ruído, mas tem a desvantagem, senhores, de sofrer distorção e intermodulação. A intermodulação, senhores, é o que? É um tipo de interferência. Ela é muito susceptível a esse tipo de processo. Botamos um celular perto do nosso equipamento, ele fica dando aquela interferência. Ele é muito susceptível à interferência. A outra, que tem um uso intensivo do seu PC. No caso de os senhores usarem um freeze, aplicar um efeito, ou exportar ou balsear uma track. A seguir nós temos a triangular. A triangular é muito superior à retangular. Ela tem a vantagem de baixo uso intensivo do seu PC, da sua CPU. Ela não sofre de efeito de ruído de modulações. A única desvantagem hoje é que ela dá um pequeno acréscimo de dinâmica, ou seja, um pequeno acréscimo de intensidade do sinal. Aumenta um pouco o som. Você sente que quando balseia, ela fica o som um pouquinho mais alto do que aquilo pretendido na hora de balsear. Mas é o mais usual para o caso de balse. Eu vou explicar isso mais à frente de uma forma mais detalhada. Essa é a única desvantagem. Mas ela tem a grande vantagem de não sofrer os efeitos que acontecem com o retangular, como eu falei anteriormente, e não usar de forma intensiva ou excessiva o seu PC. Depois vem os três tipos, que é o PAL 1, 2 e 3. Esses três tipos estão apenas na versão do Sonar X3 produtor. Então, a 1, ele acrescenta um tipo de ruído para combater os ruídos naturais que possa haver no sinal. Só que ela não é recomendada para operação onde os senhores vão usar muito balse ou muito congelamento. Não é, porque ela é um processo que, por essa introdução desse ruído, acaba causando um problema naquelas versões ou naqueles sinais que não tem muitos ruídos. Então ela é muito pouca usada dentro das três. A 2 faz a mesma coisa, utiliza uma forma de ruído, só que ela tem menor aumento de sinal percebido, não tem aquele aumento que acontece na triangular, e é uma configuração que trabalha de forma mais para exportação do áudio, porque ela é mais lenta e com isso ela tem uma alta qualidade de sinal. Ela nos devolve uma configuração para uma mais alta qualidade de sinal de áudio. A desvantagem, que por causa disso, ela usa o CPU, todo o processador, de forma muito dramática, muito intensiva. Então ela não é recomendada na edição, quando você ainda está fazendo balse, congelamento. Ela é recomendada mais quando você for exportar o áudio para uma masterização. Nesse caso, sim. A 3, que nós vamos passar agora, ela faz a mesma coisa da 2, que nós vimos agora. Ela é mais transparente ainda, e com isso ela usa muito mais, de forma muito intensiva, a sua CPU. A vantagem é que ela é bem transparente. Para fazer a exportação do áudio também é uma boa colocação. Só nesse momento vem aqui, coloca ela, ou coloca a 2 para usar um pouco menos se o seu PC não tem muita qualidade, né, de processamento, coloca o 2, ou o 3 se tiver um PC top de linha, que os senhores terão um final de sinal de áudio para uma exportação com alta qualidade. Então, resumindo, senhores, o melhor é usar o DITRI triangular para fazer todas as edições, e na hora
de exportar, use o 3, caso os senhores tenham um computador bom. Se não, use o 2, só na hora da exportação. Vamos agora falarmos das opções abaixo, que é Share Drive ou Outro Program. Cara, eu não falo nem o português, mas enrolei vocês, né? Muito bem, essa primeira opção é para compartilhar o drive com outros programas, porque acontece o seguinte: o Sonar ele tem por uma obrigação, quando os senhores têm uma interface, por exemplo, ligada a ela, essa interface como foco para ela principal, ela traz todo o foco para ela, mas às vezes os senhores querem usar para um outro software ou outra coisa que esteja correndo em segundo plano. Então, essa opção permite que o Sonar, se o senhor está fazendo um trabalho com o Sonar e quer usar, por exemplo, um outro programa qualquer, e é até bom que esteja habilitado, que no caso das pessoas às vezes gostam de usar o SoundForge em conjunto com o Sonar, ele deixa que o outro programa use também os drives que ele está usando. Então é bom que esteja habilitado. A segunda opção, use multiprocessing, quer dizer o quê? É quando os senhores não têm um computador com multiprocessadores, essa opção geralmente ela fica um pouco apagada. Se ela está acesa, é porque os senhores têm um PC com multiprocessador. E essa opção, quando ela está habilitada, diz que o Sonar pode usar todos os processadores do seu multiprocessador, né, do seu processador, todos eles para o Sonar. Então é bom que esteja habilitado. A de baixo, use MMSSS, essa opção da aplicação em tempo real, maior prioridade dos recursos que existem no seu sistema operacional. Então, sempre deixe ela, se os senhores usam o Windows do 7 para cima ou superior, deixar ela marcada, porque em outra palavra ela diz que toda a memória, processamento, que já foi feito em cima, reafirmando isso, que aqui tem a ver mais com a memória, está focada diretamente na operação do Sonar. Tá dizendo isso? Então use isso aí. Pegue tudo que existe do computador e foque somente no Sonar. Eu quero trabalhar com áudio. Esqueça qualquer coisa, se tiver qualquer outra coisa querendo usufruir da memória, um pedaço, não. Só o Sonar tem direito. Então é bom também que esteja habilitado. A opção abaixo, a Stream Audio FX, se é FX, tem a ver com efeitos. Os senhores às vezes têm um plugin de efeito ativo no track, mas às vezes os senhores fizeram, por exemplo, a automação que ele só vai ser usado mais lá na frente. Então o que acontece? O que o Sonar faz? Ele bota em silêncio, ele cria um silêncio que os senhores não verem, mas ele está fazendo isso naquele plugin para que ele não passe sinal de áudio nenhum por ele naquele momento que não tenha o sinal. Então, no momento que não tem sinal, que esteja em silêncio, ele faz um mute. Vamos dizer assim, a grosso modo, ele faz um mute para evitar que ele fique, às vezes, dando, como no caso de um reverb, para repentinamente dar uma cauda muito grande, porque isso não está habilitado. Então, porque ele fica sempre ali ativo. Então, quando o plugin só será ativo realmente quando tiver um sinal na track. Então, no caso, se for usar reverb, delay, é indicado que os senhores deixam essa função habilitada, porque se os senhores numa reprodução parada, ele vai estar em mute. Os efeitos irão responder ao envelope de automação também, essa é a grande vantagem, mesmo em faixa vazia, nas partes vazias. Se os senhores fez, ele continua, ele faz isso, ele tem silêncio, mas somado à automação, ele tem automação como um sinal, ele responde de forma melhor. Então é bom que isso aí, sempre o fluxo de áudio através da FX e de forma controlada. O Sonar controla o seu plugin. A opção de baixo, que é a WoW Open Advance, ela tem a ver para abrir todos os pares, todas as tracks como estéreo. Ou seja, se os senhores pegar um áudio e portar ele para o Sonar, ele já detecta que é estéreo e já joga aquilo como estéreo, sem precisar os senhores ficarem mexendo. Outra coisa, os senhores às vezes têm que um arquivo está em mono, só passa ele para estéreo. Então, nesse caso, se não houver essa função habilitada, o senhor teria que fechar o Sonar, abrir de novo para ele poder entender que aquela track agora não é mais mono, é estéreo. E isso aqui, ele detecta isso e já passa ao motor de reprodução, diz ao motor, não, agora já é estéreo. Então, é para isso. Também é bom que esteja sempre habilitada, porque senão vai causar falha na reprodução, ou seja, ele só vai detectar alguns áudios que não seja em estéreo. Então é bom que esteja habilitado. O segundo, Remove DC, já falamos sobre isso, que é muito importante, porque durante a gravação, nós sabemos que durante a gravação o sinal é analógico.
ele é elétrico, e a eletricidade tem sujeira, que são ruídos. E essa sujeira da eletricidade, quando você já manda que o sonar remova isso automaticamente. Nós, quando falamos lá do passo a passo da mixagem, nós falamos sobre essa limpeza. Então, você já é uma faxina a menos, porque o sonar já irá remover isso para você durante a gravação automaticamente. A última opção, senhores, que é Disable Input Monitore durante o playback, já está dizendo tudo. A própria frase já diz. Se os senhores habilitar durante a reprodução, os senhores não terão como monitorar. Não é isso, senhores querem? Ah, não tem áudio. Por que não estou ouvindo? Porque os senhores habilitaram isso aqui. Então, durante o playback, ele não vai ouvir, só irá ouvir o áudio quando estiver gravando. Aí sim, ele vai te enviar essa saída dos outros áudios, das outras tracks que já estejam dentro do projeto. Então, os senhores nunca habilite isso, a não ser que não queira realmente habilitar, não queira ouvir essa reprodução. É uma coisa que não tem lógica. A Audition Command, que é essa opção, ela aqui, ela quer dizer o que, senhores? Toda vez que os senhores fizer uma aplicação de uma edição, ou senhores colocar um efeito no áudio, no sinal de áudio, em tantos segundos, ele já vai lhe dar a audição daquilo em tempo real. Geralmente vem 3. Se os senhores botar para aumentar muito ou mexer aqui, os senhores terão tempo. Com isso, consome menos, lógico. Aí dá tempo dele fazer um reanálise daquele efeito e mandar depois para o senhor o efeito. Mas isso não é legal. O importante é os senhores ter isso em tempo real. E 3 segundos é o tempo que o sonar acha que é bacana. Tanto que os senhores não notam. Os senhores botam efeito e está ouvindo em tempo real, por causa de um atraso do áudio, né, em relação à audição. A parte de record aqui, pre-location, quer dizer o quê? É o seguinte, toda vez que os senhores estão gravando, os senhores vê que aqui na track, né, vou puxar aqui, o áudio vai vindo, os senhores vão vendo isso aqui, por exemplo, é uma forma, assim, bem básica de falar isso, vai formando o gráfico visual. Então isso aqui é em quantos segundos ele vai formar. Vocês podem, às vezes, também botar para demorar mais tempo. Com isso, diminui o processamento do seu PC. As duas últimas opções, senhores, vamos falar logo para fechar, é o seguinte: fade in e fade out. Também 0, porque os senhores podem falar, dentro de tantos milissegundos eu quero que comece realmente a entrar a música. Quer dizer, tudo que o senhor fizer no sonar começa sempre baixinho e vai aumentando. Também não é legal, porque isso aí é feito na edição. Os senhores não podem deixar que o sonar faça isso para os senhores. Isso aqui é porque muitas vezes é para não acontecer aquela coisa daquela explosão, que às vezes a música já começa, pá, e o senhor está com todo o volume, ele não, ele começa abaixo e vai aumentando esse volume. Mas isso acaba ferindo toda a edição. O senhor perde totalmente o referencial daquilo que está editando, porque o sonar vem diminuindo e aumentando, fica uma coisa meio chata. Então, também 0. Não quero isso. Quando está em 0, está dizendo, senhores, que não exista nem fade in, nem fade out, que é o fade on stop da parada, né? Que ele, quando for parar, ele vai diminuindo e para terminando o som. Isso não é legal. Isso aí é feito manualmente pelo próprio editor na masterização. Termino o estudo de hoje por aqui, senhores, agradecendo a todos vocês aí pela paciência com a minha língua presa, meu inglês péssimo, que eu não sei nem o português. Bom, senhores, meu muito obrigado a todos vocês por toda essa paciência, por senhores estarem aí dando seu joinha, compartilhando o vídeo, mandando seus incentivos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o nosso próximo encontro.